Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Eu quero ler com você o versículo 3. Atos 16, 3. Aleluia. Quero dizer que é uma alegria estar aqui, cara. Estar com vocês, né? Uma bênção mesmo poder ter esse tempo, né? É tão bom a gente ter comunhão com pessoas, conexões. E o Rafa, né? Um cara que a gente tem amado tanto. Acho que vocês conhecem o Rafa, amam o Rafa, né? Um cara top demais. Não pôde estar aqui, né? Porque hoje está acontecendo um evento em Curitiba que chama Semana de Avivamento. E hoje é o culto na Arena. A gente vai reunir 50 mil pessoas para cultuar Jesus hoje na Arena da Baixada. Então ele está envolvido com isso também, né? Foram um ano de preparação para esse dia. Durante toda a semana, de segunda até ontem, nós tivemos cultos em muitas igrejas para a Semana do Avivamento. Então foi o encontro do reino em que foi celebrada a unidade, né? Então nós estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo. Então por isso ele não pôde estar aqui hoje, né? Eu queria que ele estivesse com a gente, até para poder ver vocês, dar um oi. Mas aprendam, gente. É muito bom ter conexões, porque conexões nos conectam com outros e a gente passa a conhecer parte do corpo. E ter essa oportunidade de estar aqui com vocês é muito especial. Ainda mais quando se trata de adolescente. Eu amo adolescente. Eu amo você, querido. Eu amo a sua estação, o seu momento. Eu amo o que você está vivendo nesse exato momento. Com toda essa bagunça hormonal, com toda essa coisa doida que está acontecendo aí, com toda essa transformação do seu corpo, eu amo isso. Porque isso para mim não é um problema. Para mim isso é sinônimo que você está amadurecendo. Porque se não tiver mudança no corpo, então você está definhando. Você não está crescendo. E Deus colocou isso é normal. Então eu amo estar com adolescente com todo o jeito peculiar do adolescente ser. Amém? Você consegue entender que você é peculiar? Você é diferenciado. Vira a pessoa do seu lado e fala para eles: você é diferenciado. Por quê? Porque você é um adolescente. Porque você está numa fase de transição. E nessa fase de transição você pode definir seu futuro. E você pode realmente sonhar e aguardar por coisas maiores. Amém? Amém ou não? Amém? Por quê? Porque esse é o momento de você olhar para o futuro e você contemplar um horizonte da manifestação e do poder de Deus. Sim ou não? Você deve olhar para o seu futuro dessa forma. Eu costumo dizer que é bom que você sonhe com grandes coisas, mas comece pequeno. Porque tudo que começa grande é monstro. Você pode ir para os desenhos da Disney, né? E você pode ir para tantos outros desenhos. Daqui a pouco aparece um monstro. Geralmente ele é grande, ele é feio, todo, né, sem forma. Ele apareceu do nada, aquele bicho. Mas no reino de Deus nada começa grande, tudo começa pequeno. A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear e ele lançou sementes. Você já encontrou alguma semente de 2 metros, de 200 quilos? Você nunca vai encontrar. Mas você vai encontrar uma semente de talvez milímetros, de milésimos de peso, né? Gramatura muito pequenininha, mas com um poder de frutificação enorme. A palavra do Senhor diz que se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, ele não se refere à pequenez em si, ele se refere à potência que aquele grão tem para criar algo tão grande. Então, não está falando de fé pequena, ele está falando do poder que há numa semente. Então, se a fé que você tem, se comparada a um grão de mostarda que é tão pequeno, com tamanho poder, então a fé que você tem não é pequena, a fé que você tem é muito grande. Amém? Você consegue entender isso? Então, se alguém um dia disse para você que a sua fé é pequena como o grão de mostarda, ele não sabia o que estava falando. Porque não tem a ver com o tamanho da semente, mas tem a ver com o poder que ela carrega dentro dela. E o que você carrega em você é fé. Amém? E entenda, a fé não é algo que o homem produz em si mesmo. Fé é dada por Deus. O apóstolo Paulo escreve e diz assim que Deus repartiu uma medida de fé com cada um. Está escrito em 1 Coríntios.
né, no capítulo 12, se não me engano. Fé é dada por Deus, então é algo que Deus tira dele e coloca em nós. Deus é poderoso? É ou não? Ele pode fazer infinitamente mais? Então ele colocou fé em você, porque ele crê que essa fé em você tem o poder para fazer grandes coisas, produzir muitos frutos. Amém? Amém? Você está pronto para frutificar? Então vai lá. O tema do retiro é intenso, né? Há 2 anos atrás nós fizemos um retiro nesse mesmo lugar, chamava-se Intenso. Não foi aqui, foi em outro lugar, né, filho? Foi em outro lugar. O tema do retiro foi intenso. A gente usa muito aqui, então às vezes dá tilt no cérebro. Você tem que lembrar que eu já sou uma pessoa já de um pouco de idade, né? Então me perdoa aí se eu falhar em alguma coisa. Mas nós fizemos 2 anos atrás um retiro que também se chama Intenso. Deus trouxe essa marca para nós, sermos intensos para com Deus. E o adolescente por si só ele é meio intenso, é ou não? É ou não? Tudo é intenso. Começa a assistir uma série da Netflix nova, ele quer assistir logo todos os capítulos, porque ele não aguenta esperar o próximo semana. E meio que isso está mexendo comigo também, porque quando eu vou assistir alguma série, a gente está assistindo uma série com família lá, então já está na 3ª temporada. Então o que a gente fez? A gente decidiu assistir uma temporada inteira num dia, porque a gente não queria esperar a próxima semana, não queria esperar o próximo dia. Então a gente estava de férias, entramos no quarto lá, ligamos a TV e ficamos ali horas assistindo aquela Netflix, aquele filme, porque a gente estava intenso com aquilo. E a gente é intenso e precisa ser intenso. Porém, o que eu quero compartilhar com você, que uma intensidade no relacionamento com Deus, que possa ser contínua, há processos, há um jeito, há um modo para que a gente continue sempre sendo intenso, nosso coração queimando, para poder andar e viver com Deus. Então vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 3. Eu quero ler com você. Aqui o apóstolo Paulo encontra Timóteo, e o texto diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Só aqui. O apóstolo Paulo, ele está viajando, ele chega na região da cidade de Listra, e é onde Timóteo morava. E a palavra do Senhor diz, se você ler ali o verso 1, verso 2, você vai ver que no versículo 2, quando ele chega na cidade de Listra, as pessoas daquela região chegam para ele e falam assim: Paulo, tem um menino aqui que se chama Timóteo, e a palavra de Deus fala que eles começam a dar um bom testemunho de Timóteo para ele. Então, na verdade, Paulo conheceu Timóteo pelo testemunho que davam dele. Então significa que esse cara era alguém importante naquele lugar, era alguém que já havia sido despertado, era alguém que já estava sendo relevante onde Deus tinha plantado, especificamente onde ele morava. As pessoas davam testemunho dele. Então, Paulo, escutando a respeito de Timóteo, um testemunho que as pessoas davam a respeito dele, no versículo 3 ele diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Companhia para onde? Para os lugares para onde Paulo estava sendo levado por Deus para evangelizar, para pregar o evangelho. Então Paulo, ele entendeu que havia algo na vida desse menino, ele entendeu que havia algo especial na vida desse adolescente, porque Timóteo, ele não tinha mais que 16 anos ali. Paulo entendeu que o testemunho que estava dando de Timóteo era algo a ser levado em conta. Então ele conhece Timóteo a partir desse testemunho e fala assim: uau, tem alguma coisa com esse menino, esse testemunho a respeito dele é algo que eu preciso prestar atenção, é algo que chamou a atenção do coração de Paulo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando aqueles que são fiéis de coração, para eles se mostrar fortes a Ele. Eu creio, quando eu leio esse texto, eu consigo ver os olhos de Deus passeando pela terra, falando: Paulo está vindo ali, ele vai passar na região de Listra. Puxa, tem um menino lá, o Timóteo, eu tenho um plano na vida dele, eu vou fazer Paulo passar por ali, e eu vou fazer Paulo parar, porque esse menino tem sido fiel, eu preciso me mostrar forte a ele. Então eu consigo ver Deus dirigindo Paulo até Listra,
apresentando Timóteo primeiro pelos testemunhos e pelo caráter de Timóteo que todos conheciam ali. E Deus falou: leva esse menino. Colocou o desejo no coração de Paulo: leva esse menino. Quis Paulo levar. Mas para que ele pudesse ir, Paulo chama ele de canto. Fala assim: Timóteo, isso é a mente do pregador pensando como foi a coisa. Não está escrito aqui. Então ele chama Timóteo: vem aqui. Cara, sabe que estão falando bem de você até? Achei interessante. Eu conheci você primeiro pelo que falaram de você. Agora estou te conhecendo pessoalmente. Falaram bem de você. E rapaz, eu estou entendendo que Deus tem uma coisa para a sua vida. Estou entendendo que Deus tem algo especial para você. Provavelmente ele deve ter dito: ó, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando os fiéis de coração para se mostrar forte a eles. Eu acho que Deus te viu e Ele me trouxe até aqui. Então eu estou entendendo que Deus tem algo para você. Então é o seguinte, cara, eu quero que você venha comigo. E Timóteo fala assim: para onde, cara? Para onde você quer que eu vá? Falou: não, é assim, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ele deve ter contado quem Paulo era. Paulo agora deu, né, o currículo vitae dele, apresentou o currículo para ele. Ó, eu era um perseguidor da igreja, eu matava os cristãos, eu queria impedir que o Evangelho de Cristo fosse difundido, fosse anunciado. Então eu persegui esses cristãos e Jesus me encontrou. Eu tive um encontro com Jesus, foi tão poderoso que mudou a minha vida. Então de perseguidor agora eu passei a ser um proclamador. Porque Deus tinha um plano para a minha vida. E eu estou entendendo que Deus tem um plano para a sua vida também. Ele me trouxe até aqui. Porque Deus, eu acredito que Deus quer me usar para liberar e destravar o seu destino. Então por isso eu quero levar com você. E eu estou entendendo que é Deus que quer que eu faça isso, que eu assuma o controle, a paternidade da sua vida, que eu te direcione para dentro do plano e propósito de Deus que Ele tem para você como seu pai espiritual, como seu líder, seu mentor. Então eu quero levar você. Porém, cara, eu tenho que te dizer uma coisa: eu vou precisar te circuncidar. Timóteo deve ter feito assim: o quê? Eu dei um pulo para trás. Como assim, cara? Que papo é esse de circuncidar? Você tá ficando doido, velho. Como circuncidar? Que negócio é esse? Você tá doido? Circuncidar é aquele negócio lá que eles falam de cortar e... Paulo deve ter coçado a cabeça, dado uma voltinha assim e falado: cara, é isso aí. É esse negócio. Timóteo deve ter falado: meu Deus, cara, você está ficando doido? Você quer me levar não sei para onde e ainda você quer me circuncidar? O que eu fiz para merecer isso? Pasme você. Eu estou pasmo quando eu leio esse texto. Ele disse sim. Eu falei: tá bom então, cara, eu vou colocar minha vida nas tuas mãos. Mais do que isso, eu vou colocar a minha intimidade nas tuas mãos. Você vai tocar na minha intimidade. Eu não só vou entregar minha vida, eu vou entregar agora a minha intimidade para você também. Você vai tocar em um lugar da minha vida que não é qualquer um que pode tocar. Mas Paulo, por que você tem que me circuncidar? Eu tenho que te circuncidar porque nós vamos passar por alguns lugares que os judeus são circuncidados. E como judeu que sou circuncidado. E para que o evangelho entre nesses lugares, você vai precisar desse processo também. Não que você seja obrigado, mas para que você tenha maior autoridade para entrar em alguns lugares, você vai precisar desse processo. Você não é obrigado. É um convite que eu te faço. E mais, você tem uma mãe judia, seu pai é grego, ele não é um crente, ele não é um convertido. E os judeus não se dão com os gregos, porque o estilo de vida de judeu e grego é totalmente diferente. O judeu adora a Deus, a um Deus que eu adoro e conheço, mas os gregos, eles são pagãos. Eles têm um culto de adoração a ídolos.
preciso te circuncidar para que você tenha maior autoridade para pregar o evangelho da salvação de Cristo, inclusive entre os judeus. Então, queridos, a Bíblia diz que Timóteo aceita o convite. E a palavra de Deus diz que ele circuncida Timóteo. Quero lembrar você que a circuncisão foi dada a Abraão lá em Gênesis, como marca de uma aliança. E somente o pai circuncida um filho. Um estranho não circuncida um filho. Então, vamos para o texto, vamos mexer um pouquinho com isso aqui. Nesse versículo 3, existem 3 processos muito claros para que a gente possa manter a intensidade em Deus e não diminuir na nossa capacidade de viver intensamente para o Senhor e olhar para o nosso futuro, para um horizonte, para um plano e um propósito de Deus de maneira distinta e com muita fé, enxergar o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11:1 sobre fé, que fé é a certeza de fatos, de acontecimentos, de verdades, de projetos e planos que Deus já elaborou, é a certeza de que eles se cumprirão. Então eu estou correndo para aquilo, eu estou me movendo em direção àquilo, porque eu tenho clareza e convicção e certeza de que o meu futuro perfeito está no plano, no propósito de Deus, conforme diz Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, não planos de lhes causar mal. Mas vamos lá. A circuncisão no grego, a palavra circuncisão no grego é peritemino, que ele diz circuncidar, cortar o prepúcio, usado daquele bem conhecido rito pelo qual não apenas os filhos masculinos dos israelitas ao 8º dia após o nascimento, mas subsequente também aos prosélitos da justiça, aqueles que se converteram ao judaísmo, eram consagrados ao Senhor e acrescentados ao número do seu povo. Fazer-se circuncidar, apresentar-se para ser circuncidado, receber a circuncisão, como pelo rito da circuncisão um homem é separado do mundo impuro e dedicado a Deus, a palavra passa a denotar a extinção de luxúria e a remoção de pecado. Circuncisão significa tudo isso. Então, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que eu vou marcar você vai ser marcado e uma aliança será estabelecida com Deus, mas eu quero dizer que a circuncisão também estabeleceu uma aliança entre Paulo e Timóteo. Por quê? Porque só um pai pode circuncidar um filho, e quando eu olho para esse texto, está fora da linha do tempo, todo o jeito que Deus construiu a circuncisão. Só um pai circuncida filho. Um estranho não pode circuncidar o filho de alguém. Eu não posso chegar aqui, pastor, circuncida o Mateus para mim, porque a autoridade é do pai circuncidar o seu próprio filho. E isso demonstra que há uma responsabilização com o futuro e com o destino daquela criança. Então esse pai, dentro do plano e do propósito de Deus, está dizendo assim: eu te coloquei como pai dessa criança para que você cumpra o seu papel de autoridade e circuncida-o, para produzir uma marca de aliança não só com Deus, mas para com você. E isso significa Malaquias capítulo 4. Falando para vocês, a idade está chegando, irmão, mas a Bíblia diz, você vai saber o que eu estou querendo dizer. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A circuncisão é uma conversão de coração, em que um filho se submete à autoridade de um pai, dentro da responsabilidade desse pai com o destino espiritual daquele filho. Então há uma conversão. Eu me submeto ao que você vai construir em mim, eu me submeto à marca que você vai produzir em mim. Então esse Timóteo, ele fala assim: Paulo, eu estou me submetendo a um processo, eu estou submetendo ao que Deus quer fazer na minha vida e entregando tudo que eu sou para você. A partir de hoje você não só me dirige para onde eu estou indo, para a formação do que eu vou me tornar, mas a partir de hoje você vai tocar minha intimidade e vai mexer em áreas da minha vida que eu não entregaria para nenhum estranho, mas você está se tornando o meu pai, eu estou te recebendo como meu pai.
Porque o apóstolo Paulo assume o lugar do pai de Timóteo, literalmente. O apóstolo Paulo, ele se tornou o pai de Timóteo, não só o pai espiritual. Literalmente, o que está acontecendo aqui é uma adoção. Aquilo que o pai de Timóteo não fez para ele por ele ser grego e não compreender a palavra de Deus, Paulo está fazendo. Ele está falando assim, ó, eu estou te adotando, você vai comigo, eu vou suprir as suas necessidades físicas, eu vou suprir você com alimento, porque eu passo a ser teu pai, eu vou suprir você com direcionamento, porque eu passo a ser o seu pai, eu vou suprir você com uma noção de reino, porque eu passo a ser o seu mentor e o seu pastor. Então ele se submete. Querido, o primeiro ponto que eu quero destacar dessa mensagem é: não existe intensidade sem submissão. A palavra do Senhor diz: quis levar Paulo consigo, com ele. Timóteo simplesmente poderia negar o convite de Paulo. Não adianta seu líder ou pastor querer te levar para níveis maiores em Deus, se você não aceita o modo como ele te conduzirá. Então, adolescente, não adianta você achar que você vai chegar a um lugar de grande intensidade em Deus, se você primeiro não aprender a se submeter àquele que tem o método para te levar àquele lugar em Deus. Não adianta você achar que você vai prosperar financeiramente, que você vai construir uma boa família, que você vai ter um bom emprego, que você vai conseguir desenvolver a graduação a qual você se submeteu na universidade, se você não aprender os processos da submissão. Porque se você quer viver intensamente aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem almejado em seu coração, se faz necessário se submeter ao modo daqueles que estão sobre a sua vida. E Timóteo precisou se submeter ao modo daquele que estava se colocando sobre ele como um líder, como um pai. Então, ele precisou aprender a intensidade da submissão. Submissão é algo que você não faz agora e deixa de fazer depois. Submissão é algo que deve ser perene, contínuo e intenso. Porque você vai ser questionado o tempo todo se você pode ou não tocar em determinadas áreas, se você pode ou não namorar com tal pessoa, se é correto ficar com alguém, se você pode ou não se envolver com práticas do mundo. O tempo todo vai ter ou o seu pai ou o seu líder espiritual mostrando para você que tal área que você está indo, qual caminho que você está adotando, não é bom. E você vai ter que aprender a ser perene na sua submissão e dizer: se ele está dizendo que não é bom, é para o meu bem, não é para me prejudicar. Porque a palavra do Senhor diz que Deus exorta o filho que ama, corrige o filho que ama. Se não houvessem palavras proféticas no mundo todo, há um texto na Bíblia que para mim seria suficiente. Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito. E ele diz: não é um plano de lhes causar mal, nem de causar dor. Então não precisava dizer mais nada. Não precisa de palavra profética. Por quê? Porque Deus já está dizendo que o plano dele é bom para mim, é maravilhoso para mim. E não é um plano que tem o objetivo de arrancar aquilo que me faz feliz. Não é um plano que tem o objetivo de arrancar aquilo que me torna talvez satisfeito. Pelo contrário, é um plano que me protege para que aquilo que vai me fazer feliz seja usado e vivido intensamente também, desfrutado totalmente também, mas no seu devido tempo. Essa é uma geração que não quer se submeter. Essa é uma geração que não quer se submeter a processos. Honestamente, é uma geração que não quer sentir dor. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. A geração passada que me antecedeu dos meus pais foi uma geração sim muito massacrada pelo estilo de autoritarismo dos pais. Então não sabia corrigir. O pai pegava cabo de vassoura, o pai pegava o que estava na mão para bater no filho. Não sabia corrigir. Então era grosso, era estúpido, era espancamento, literalmente. Então essa geração que antecedeu o meu pai, quando chegou agora, eles se tornaram pai, e agora eles têm que me corrigir como filho. Meu pai não sabia como me corrigir. Então sabe o que ele preferiu? Não me corrigir. Eu nunca apanhei do meu pai. É porque eu era bonzinho? Não. É porque ele não
não sabia fazer. Porque ele apanhou tanto, ele foi tão ofendido e tão ferido, que agora ele não sabia como corrigir. Porque ele tinha medo de, ao me corrigir, ser como o pai dele foi. E ele me deixou livre. E foi quando eu me perdi. Talvez você não saiba, mas é intrínseco. Existem 7 necessidades básicas de toda criança, dentre elas a correção. Porque a correção estabelece limite e manifesta amor. Você pode até achar as varadas que você levou no bumbum foi amor. Você pode até achar que não. Você pode até achar que às vezes com a tua mãe, teu pai te confisca o teu celular, parece que ele não te ama, mas é amor. Você pode até achar que às vezes que tua mãe e teu pai não deixou você sair ou ir fazer alguma coisa, não é porque ele não te ama, é porque ele ama, é amor, está te protegendo. Você pode até achar que talvez o seu líder espiritual chegue e fale para você, ó, esse menino aí não está me cheirando bem. Ó, não, mas que chatice, eu quero ser feliz. Não é assim que é? Eu quero ser feliz. Eu acho legal que as meninas jogam o cabelo assim pro lado, né? Tipo assim. É amor. Submeter ao modo da liderança, submeter ao modo como Deus estabeleceu as coisas, é o melhor caminho, é a melhor ação. E isso é submissão. Então, não adiantava Paulo querer que Timóteo fosse com ele se Timóteo não se submetesse a esse querer, a essa ideia, a essa noção. Devemos crer que a submissão à liderança que Deus estabeleceu sobre nós possui graça para nos ajudar a atingir o plano de Deus para nós. Muitas vezes a gente não acredita que o que o líder está dizendo, que o pai e a mãe está dizendo, é puro favor de Deus para que a gente possa ir aonde Deus quer nos levar. Muitas vezes a gente não crê nisso. Muitas vezes a gente olha para isso e acha que é pura chateação, pegação de pé, tesouramento. E a gente fica chateado, bate a porta, vai para o quarto. É que nem o teatro que a gente teve aqui. Esse teatro que a gente teve aqui é a minha palavra toda. É tão bom quando você vai ministrar num lugar e aí tem alguma coisa que só testifica com a palavra que você vai ministrar. Puxa, o que ela disse aqui? Acordou. Puxa, tenho prova, mas eu tenho uma festa, mas vai ter bebida, mas minha mãe não pode saber. Você está entendendo? Mas depois vai para a festa, aí, puxa, o vazio continua. A alegria da festa não supriu o vazio. Aí corre para Deus, glória a Deus, se arrepende, busca consertar. Mas por que foi para a festa? Mas por que foi para esse lugar que não preenchia? Porque não entendeu o valor da submissão. Por que vai para as festas? Por que vai para esses lugares? Por que extrapola limites? Por que rompe barreiras? Por que não permanece mais do lado de cá, longe do abismo? Por que fica andando perto do abismo? Porque não entende que a submissão, a liderança, a autoridade, ao modo como Deus constituiu as coisas, protege. Não entendeu? Está lendo como uma pegação de pé, está lendo como um privamento, está lendo, como privamento não existe, como uma privação. Também vocês têm que me ajudar, né, gente? Corrigir o português aí. Está vivendo como uma privação. E não é uma privação, é proteção. Então não adiantava Paulo falar: ô Timóteo, vamos comigo, cara, quero te levar para um nível maior em Deus. E ele falou: eu não creio nesse nível maior em Deus, não. Aí, você vai me circuncidar ainda? Você está doido, cara? Quer dizer, você vai tocar na minha identidade, você vai mexer numa parte do meu corpo, misericórdia, Deus o livre, vai que você erra. Vai que você, em vez de ser cirúrgico no processo de me circuncidar, erra, cara. Você é doido. Então, ele poderia simplesmente ter dito não. Mas ele acreditou naquele pai, naquele homem que estava dizendo: para onde eu vou te levar é algo maravilhoso. E lá na frente, quando você estiver desfrutando disso,
você vai olhar para trás e você vai ver que os processos não foram tão dolorosos assim. Mas hoje a gente olha para um momento e a gente prefere focar na dor dos processos do que contemplar a alegria do futuro, do que contemplar o que está nos esperando. Então, a gente decide namorar fora do tempo. A gente decide ficar com alguém. A gente decide fazer o que não deve fazer. A gente decide ir rompendo com as regras, sem compreender e absorver a noção que à medida que eu decido caminhar dessa forma, eu estou sim me distanciando do futuro brilhante, do futuro maravilhoso que Deus tem. Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti com 19 anos de idade e minha vida estava arrebentada. Eu falo hoje com os meus filhos e eu vou falar a mesma coisa para você. Sabe, eu conheço muitas pessoas, tem uma área ministerial que eu atuo também, que é a área de restauração e libertação, junto com uma equipe da Alcance. E eu ando com muitas pessoas, e ministro muitas pessoas também nessa área. Mas eu ministro irmãos que nasceram em lar cristãos e arrebentados espiritualmente e emocionalmente, porque mesmo tendo nascidos em lar cristãos, não se submeteram aos processos, romperam limites, romperam barreiras, e agora estão todos arrebentados emocional e espiritualmente, precisando de restauração para voltar a se sentir como filhos, se sentir amados por Deus, se sentir aceitos e se amarem e ajustarem os casamentos, porque o casamento é uma bagunça. O que eu tenho dito para essa geração, o que eu quero dizer para você nessa manhã, o maior privilégio que você possa ter hoje de estar sentado aqui, escutando essa palavra, sendo ministrado nesse retiro no final de semana, se separando para estar num lugar com Deus, o maior privilégio que você deve sonhar, contemplar, buscar, viver, é nunca precisar passar por restauração. Por quê? Porque você se submeteu aos processos. Não queira ser um cristão daqui a pouco adulto, com seus 29, 30 anos, casado, tendo que correr para o colo de um pastor pedindo restauração, porque você não se submeteu aos processos que iriam te preparar para um lugar de maturidade, para você viver a totalidade do que Deus tem para você em todos os níveis. No seu casamento, na vida íntima, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. Deus tem coisas tremendas nesses lugares. Deus tem prazer e alegria nesses lugares. Deus tem plenitude em tudo isso. Porém, quando nós não submetemos aos processos daqueles que estão sobre nós, nós vamos perdendo a plenitude daquele lugar. Porque a gente vai se doando antes do tempo, a gente vai se entregando antes do tempo, e nós vamos ficando fragmentados. E daí depois a gente tem que juntar todos os pedaços que estão esparramados por todos os lados. E a gente chega, por exemplo, num casamento todo arrebentado. Eu fui conhecer Jesus com 19 anos. Eu me casei com 22 anos. Mas eu cheguei arrebentado, precisando de restauração. E eu louvo a Deus. Esses dias eu estava pensando sobre isso, conversando com a minha esposa e até com outras pessoas. Mesmo tendo convertido com 19 anos, Deus me privou de tantas coisas. Deus me guardou tanto, porque eu me envolvi com tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Me envolvi com tudo quanto é coisa que existe nesse mundo de prazeres, de bagunça. Mas Deus me guardou na área da sexualidade, no meio dessa baderna toda. E eu falo, Deus, como que você fez isso? Eu posso falar isso abertamente, porque isso é conversa lá na minha casa com os meus filhos, eles sabem da minha história. Não tem coisa escondida na minha casa. Minha esposa conhece minha vida do início ao fim, eu conheço ela do início ao fim. Meus filhos conhecem a minha história. Antes de conhecer Jesus, eu tive uma namorada que eu me apaixonei muito. Infelizmente, eu perdi minha virgindade com ela. Infelizmente. Porque eu olho para isso e eu falo, puxa vida, por causa de uma pessoa
Eu perdi de ir por inteiro para minha esposa, que é a que eu tenho, a Leslie. Graças a Deus que é a que eu tenho. Que é a Leslie. Que foi a segunda esposa, a segunda mulher, melhor dizendo, que eu me relacionei na área da sexualidade. Eu só conheci 2 pessoas, mesmo vivendo no mundo. Deus me guardou, e eu falava: Deus, como você conseguiu? Deus foi me guardando. Mas eu tenho tanto pesar de não ter chego no meu casamento só para ela, inteiro para ela. Tenho tanto pesar. Porém Deus restaurou a mim, e eu sou todo dela, porque Deus me restaurou. Então, queridos, os processos da submissão, ou o processo da submissão, faz parte de uma vida de intensidade com Deus. Isso é abençoador. Segundo ponto: não existe intensidade sem o processo da circuncisão. Olha só o que a palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Há 2 processos nesse texto, há 2 operações de Deus nesse texto. Uma é Deus corta e Deus poda. E eu quero ser bem específico nesse sentido, porque Deus ou corta você ou poda você. Não tem outro caminho. A palavra do Senhor nos compara como árvores frutíferas. A palavra do Senhor fala como que nós somos árvores que damos frutos. Então a Bíblia diz que aquele que estando nele não dá fruto, ele corta. E cortar é desconectar do tronco que traz vida a um ramo que pode frutificar. Cortar é literalmente isso, é arrancar fora. E essa palavra cortar, ela é uma palavra que está relacionada à circuncisão. Melhor dizendo, não é essa palavra, é o podar está relacionado à circuncisão. O cortar é tipo, não serve mais, não vai ter mais comunhão, não vai estar mais conectado ao tronco que traz fruto, não vai mais fazer parte dessa estrutura. E ele diz: aquele que está conectado em mim não frutifica, eu vou cortar. Por que eu vou cortar? Porque não está submetendo à vida que há em mim, ao estilo de vida que eu carrego e que eu quero transmitir. E por não se submeter a esse estilo de vida que eu quero transmitir, não está se alinhando a esse enxerto, não está se alinhando aos processos, eu vou cortar. Mas aí o Senhor é tão bom que Ele diz assim: mas aquele que estando em mim está se alinhando aos processos, eu vou podar para poder frutificar mais. E é totalmente diferente o processo do outro. E a palavra podar é como a palavra circuncisão, porque ela vai tirar aquilo que não é proveitoso, ela vai tirar aquilo que não deve fazer parte, ela vai tirar aquilo que não precisa estar, aquele excesso que está ali que não precisa estar. Por quê? Para poder ser frutífero. Então ele vai podar para poder frutificar. No entanto, querido, ambos os processos, eles são dolorosos. Sim ou não? Quando você chuta uma pedra, machuca um dedo, ou corta a mão ou o dedo quando você está ali fazendo alguma coisa, dói cortar? Dói se machucar? Dói. Seja o processo do corte e da poda, ambos são dolorosos. Porém, um é para produzir maior fruto, outro é para ser queimado no fogo. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente olha para isso, essa intensidade que nós devemos ter com Deus é uma intensidade que deve ser marcada. Primeiro, que eu falei, submissão. Segunda, o processo da dor. E Timóteo, ele viveu o processo da dor. Alguns historiadores dizem, e a palavra do Senhor fala, tem texto na palavra que fala sobre a espera da restauração de alguém que passa por circuncisão.
Por isso que circuncida uma criancinha de 8 anos de idade. 8 dias, meu Deus. 8 dias depois de nascer. Por isso que circuncida uma criança, porque o processo de recuperação dessa criança é muito mais rápido. Timóteo já tinha 16 anos, ele já era um jovem, um adolescente. Ele teve que viver a vergonha de ficar nu e expor a intimidade dele. E um homem vir e cortar o prepúcio, circuncidar. O pastor está defendendo a tese que nós temos que voltar a esse nível de circuncisão? Não. Porque o apóstolo Paulo escreve que o Senhor quer produzir em nós um estilo de circuncisão que é pelo Espírito, não é mais pela mão do homem, mas é pelo próprio Espírito de Deus, que chama-se circuncisão de coração. E discipulado é circuncisão de coração. Submissão a uma liderança é deixar ser circuncidado naquilo que é desejo mal do coração. Um líder entra na sua vida para marcar você, para estabelecer uma aliança com você, para dizer: eu vou corrigir a sua vida, eu vou te circuncidar. Há coisas na sua vida que você não tem que ter, há coisas na sua vida que você carrega e que precisa ser tirado, há comportamentos, há ações, há atitudes em você que precisa da faca para circuncidar, e no nosso caso, palavra de Deus. A circuncisão, ela é manifestada, ela se manifesta, ela acontece quando nós usamos a palavra, que é quando o líder chega e fala assim: a Bíblia diz isso, e você tem agido assim, você vai estar de qual lado? Literalmente, qual é o lado que você estará? Desse lado ou desse lado? Aí você decide quebrantar o coração: eu quero estar do lado da palavra. A circuncisão aconteceu. Agora, quando nós não nos submetemos aos processos, a dor da insubmissão é muito maior do que a dor da submissão. Porque a dor da submissão, existe graça de Deus para que você dê conta de corresponder com o processo que está sendo oferecido. A dor da insubmissão, você vai colher ela sozinha, e você vai ter que lidar com a vergonha de não ter submetido com o processo, e você vai estar só. Então Timóteo, ele passou pelo processo da dor para ver se cumprir a vontade de Deus para a vida dele. A maturidade é produzida por processos, e a maioria deles acontecerá através da dor, que nesse caso é a poda. Como eu estava dizendo, essa é uma geração que foge de dor, uma geração que não quer passar dor, mas não tem como. Se você quer amadurecer, você vai precisar se deixar podar. Em alguns momentos vai ser dolorido, sim, vai doer determinadas podas, mas elas vão produzir em você maturidade e vão te habilitar para você viver coisas maiores em Deus. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Terceiro ponto. Então o primeiro foi submissão, processos, que é a circuncisão. E o terceiro ponto é: não existe intensidade sem alinhamento. Sem alinhamento. Submissão, processos e alinhamento. E eu quero mostrar para você, biblicamente, esses alinhamentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Paulo escreve para Timóteo e diz assim: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Alinhamento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: ô Timóteo, é o seguinte, cara, foge, velho, não administre as paixões. Sabe o que acontece nessa geração? Estava falando com meu filho, a gente estava trocando uma ideia vindo para cá. Estava falando, sabe aqueles caras que tentam manipular a cobra? Eles tentam educar a cobra e tal. E aí eles ficam ali com aquela baita serpente venenosa que uma picada mata. E aí ele fica ali na beira do precipício tentando educar a cobra. Então eles ficam ali tocando, né, a flautinha dele. A cobra fica ali dançandinha e tal.
belezinha e tal, dentro do cesto, volta, põe a cabeça para fora. Ou tem outros que literalmente querem manipular aquela serpente, querem educar ela, querem ensinar ela a serem boazinhas. Elas não nasceram para ser boazinhas, elas são predadoras. Elas não nascem. Cobra é um ser que não é para ser amigo da gente. Lembra de Gênesis? Serpente. Cobra não nasceu para ser amigo da gente, ela pica. Então, quando eu olho para isso, às vezes essa galera fica tentando administrar a paixão. Não vou. Não, peraí. Não vou. Não, nada a ver passar longe. Nada a ver desviar. Não dá nada. Não, eu não vou. Eu não vou responder. Hoje eu não respondo esse WhatsApp. Não, hoje eu não dou uma curtida no Instagram daquela foto daquela menina. É uma galera que quer administrar as paixões. Paulo está dizendo para ele, cara, foge das paixões. Vaza, mano, porque você vai cair do cavalo. Então a gente fica flertando. É exatamente como aquele cara que manipula a serpente. Ele fica flertando com a morte, porque se ela picar, vai matar. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que se você ficar flertando com a paixão, com aquilo que realmente pode ser avassalador e dominar o teu coração, você vai ser picado pela serpente. E ao ser picado pela serpente, é inevitável que o veneno dela vai dominar teu coração e você vai perder a noção do que a palavra diz e do que o mundo diz. Outro ponto, vocês devem conhecer, Gênesis 39, 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quem que é esse cara aqui? José. Ele ficou ali conversando com ela. Não, veja bem, essa é a mulher do meu chefe. Você é até bonitona, tal. Mas veja bem, ele não ficou ali conversando, tentando aplacar o fogo que ela estava, a febre que ela estava, por querer se entregar para aquele garoto. Ele vazou. Falou, prefiro correr peladão aí pelo pátio do faraó, mas não tá com essa louca. E perder o que Deus tem para minha vida. Aparentemente você olha para José e você pode falar, mas ele foi preso. Mas ele se tornou governador. A aparente prisão pela fidelidade, às vezes você se sente preso porque você está sendo fiel. Fique ali no lugar de prisão pela sua fidelidade. Mantenha-se aprisionado nesse lugar da fidelidade, se eu posso dizer assim. Mas a fidelidade, que aparentemente parece que te aprisiona, está te preparando para você ser colocado no lugar de um governo, que foi o que José viveu. Ele ficou lá, foi para masmorra, foi para a prisão, porque ela mentiu, porque ela era uma mentirosa, uma adúltera. Sim, ela denegriu a imagem dele, sim, diante dos homens, mas de Deus não. Porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus nos defende. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Então quando um líder chega para você e se alinha, sua mãe chega para você, seu pai chega para você, seu líder, a líder, a pastora, o pastor chega para você, menino, menina, e fala assim: foge de estar perto desse piá, foge de estar perto dessa menina. Nossa, mas ele é tão bonito. Mas tem um demônio dentro dele, foge dele. E você se submete. Aparentemente você está preso na fidelidade, mas saiba que Deus vai te colocar num lugar muito maior e muito melhor. É muito importante nós entendermos isso. Não é porque você não é amado, é porque é amado que a liderança, os pais se preocupam com aquilo que pode sim cortar você de algo tremendo que Deus tem a fazer. Um outro processo muito interessante, João capítulo 8. Olha só, Jesus diz assim no verso 9: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus está falando? Olha, eles vieram aqui para te apedrejar, porque você foi considerado uma adúltera, você está pecando. Eles vieram aqui para te apedrejar. Eu defendi você dizendo: quem não tiver pecado aqui que atire a primeira pedra. Eles se avaliaram e viram que eles também eram pecadores, não tacaram pedra em você, não estão mais aqui te acusando. Cadê eles? Ah, não estão aqui, Senhor. Jesus fala: eu também não te acuso, porém, vá e não peques mais. Jesus está falando: você vacilou, mas agora eu estou falando para você: alinhe-se, ajuste-se, corrige o seu jeito, o seu comportamento. Talvez você tenha pecado, talvez você já tenha, por exemplo, ficado com alguém. Então eu estou aqui nessa manhã como profeta de Deus para te dizer: não peque mais, alinhe-se, ajuste-se, corrija-se, deixe-se ser podado e não cortado, submeta-se aos processos, a uma liderança, confesse os seus pecados, antes até de confessar pecado, ou melhor, confesse a sua tentação. Você não sabe confessar pecado. Pastor, eu quero ficar com aquela menina. Pastor, eu quero ficar com aquele menino. Pastor, eu estou quase cedendo, perder minha virgindade. Confesse a tentação, porque a mão da autoridade sobre a tua cabeça te protege e remove todo ataque de Satanás na mente, na alma, no espírito, para que você não se veja cativo a um desejo, a uma febre, e você vai conseguir graça de Deus para fugir da paixão, porque você se submete à autoridade. Então, ser intenso não é sinônimo de uma vida espiritual intensa, querido. Tem gente que acha, e eu sou muito coerente nesse aspecto, tem gente que vai para congresso e baba e chora e sai ranho do nariz e vira piroleta e grita e tem espasmos do corpo todo por causa do mover e do poder de Deus. Acabou o retiro, acabou o congresso, acabou a intensidade dele. Por que acabou a intensidade dele? Acabou porque ele não se submete a um líder para manter o fogo que ele recebeu naquela conferência. Acabou a intensidade dele porque, não se submetendo a um líder para manter acesa aquilo que fogo que ele recebeu, ele não quer ser podado nas coisas de paixões da sua mocidade. Acabou porque, não se submetendo, não sendo podado, ele não quer se alinhar a um novo estilo de vida que aquele fogo que veio sobre ele, purificando ele, gerou. Aí ele cai na terça-feira, ele cai na quarta, ele cai na quinta, ele cai na sexta, ele caiu, está caído. Nós precisamos fazer parte de uma geração, meus irmãos, que amam a presença de Deus mais do que as paixões. Eu falo pro pessoal: hoje eu sou um pastor, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho uma estrutura, mas você acha que a tentação não bate a porta? Claro que bate. A palavra do Senhor diz que Elias, que foi um grande homem de Deus, tinha as mesmas paixões e fraquezas como todos nós. Você acha que pastor é um super santo? Você acha que um líder é um super santo? Não, nós somos fracos, nós ainda continuamos sendo homens. O que me mantém de pé é a convicção de que é pura graça do Senhor e submissão à minha liderança. Eu tenho um pastor sobre mim, eu tenho gente que me circuncida. Mas antes dos caras virem pegar no meu pé, eu já vou antes. Eu chego lá e falo: pastor, é o seguinte, mano, tem uma areazinha que você tem que passar a faca aqui. Que área que é essa aqui? Então, me pastorei nessa área durante um tempo. Me cobre nessa área durante um tempo. Eu quero crescer nessa área. Ou áreas que eu quero crescer do meu ministério. Pastor, eu chego e falo: cara, eu sinto, eu preciso crescer, eu preciso romper nessa área. Eu não estou crescendo. Me pastorei nessa área ministerial que eu quero crescer mais.
me cobre em jejuns, me cobre em maior consagração, me cobra nesse sentido, vai me podando, vai me cercando. Cara, como é que está o seu tempo? Você jejuou essa semana? Cara, como é que está o seu tempo? Você está lendo a Bíblia? Você está se separando? Como é que está a tua oração? Me cobre, me pode. Então eu mesmo estou me submetendo, porque eu sei que esse processo vai me levar aonde Deus planejou e sonhou para mim. E nós precisamos aprender isso. Adolescente, aprenda isso já. Não se torne um adulto com 30, 40 anos, que quando você tiver essa idade, você não vai querer viver isso. Você não adianta achar que daqui 10 anos você vai ter a mesma disposição que você tem agora para viver esses processos. Porque agora ainda você tem gás, agora você tem força, agora você tem, a gente brinca, sangue no olho para poder viver isso. Por isso que eu digo para você que ser intenso não é sinônimo de uma vida espiritual intensa. Tem muita gente cantando, deixa queimar, mas na verdade ele não quer deixar queimar, porque quando o fogo vem, queima, purifica. Então, não quer ser purificado pelo fogo. Passar pela purificação do fogo dói. E a gente precisa entender isso. Ser intenso é ser fiel. Eu estou encerrando, quero orar com vocês. Salmo 119, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: consumida está minha alma. A NVI traduziu como: eu tenho um desejo intenso, né? Consumida de intensidade, de desejo, incessantemente pelos teus juízos, pelos teus caminhos, pelos teus preceitos, pelos teus mandamentos. A minha alma, ela está literalmente enferma, como precisando de algo. Minha alma está ardendo de prazer, de paixão, de intensidade pelos teus preceitos. Salmo 63. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Aí ele veio e traduziu como intensamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então, queridos, ser intenso para com Deus, ou ser intenso para o que Deus quer fazer, exige de você submissão, circuncisão, que é a exposição da sua intimidade para a sua liderança, e alinhamento. Não dá para viver intensidade se a gente não absorver essa ideia, absorver essa noção. Não dá para sonhar com o que Deus tem. Aliás, você nem vai conseguir sonhar com o que Deus tem se você não estiver sendo ajustado para entrar nesse lugar. Isso é muito importante. É muito importante. Quantos querem ser intensos aqui? Intensos. Senhor, eu quero sonhar com o que o Senhor tem. Senhor, eu quero viver. Deus sabe o que você quer, querido. Deus sabe que você às vezes tem a sua fraqueza. Deus sabe que você luta com algumas áreas da sua vida. Deus sabe que você é homem. Deus sabe o modo como Ele te construiu. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Ele sabe que existe guerra. Ele sabe que existe batalha. Ele sabe que existem as paixões. Por isso que Jesus veio aqui como homem. Por isso que Filipenses diz que Ele se despojou do seu estado de glória, de Deus, e se fez como homem. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, Ele se submeteu aos processos da obediência, da submissão ao Senhor Deus, ao Pai, aos princípios e os mandamentos. E a palavra do Senhor fala que Ele aprendeu a obedecer. E a Bíblia fala que esse Jesus é um homem de dores, e pela dor Ele foi aperfeiçoado. Então, adolescente, deixa eu dizer uma coisa para você: a dor vai te aperfeiçoar. Não tem como, por exemplo, na área dos estudos, não tem como você ter notas boas se você não passar pela dor de gastar tempo estudando.
tirar nota boa, quer passar de ano, quer ter um boletim bonitão, azulão e coisa e tal. Existe o processo da dor do estudo, que é sentar lá na cadeira, pegar o material e estudar, e gastar 2, 3, 4, 5 horas às vezes estudando, para poder chegar numa prova e ir bem, para poder chegar no final do ano, passar de ano. O que acontece? A gente se entrega à preguiça. E quando o pai e a mãe vai apertar, a gente quer ficar bravo com o pai e com a mãe. Quer ficar bravo com o líder que está apertando. A gente não pode ficar bravo. A gente precisa aprender a absorver a noção de que toda cobrança ela não é ruim, de que toda cobrança ela busca um único objetivo: proteger você de não alcançar coisas maiores. Amém? Você está entendendo? Amém? Fica em pé, querido, nessa hora. Eu sei que essa palavra, ela é uma palavra de direcionamento muito clara. É o que Deus colocou em meu coração. Eu não estou aqui para acusar você. Eu não estou aqui para dizer que você está fora desse processo, está fora do que Deus quer fazer. Eu não estou aqui para atacar pedra em você, como tentaram atacar pedra nessa mulher que eu li o texto agora há pouco. Não. Eu estou aqui para dizer para você que o Senhor quer destravar a sua vida, quer liberar o seu destino profético. Eu estou aqui para dizer que o Senhor quer levar você para níveis maiores, para você alcançar sonhos maiores, viver experiências maiores, para você ser alguém no seu bairro, na sua escola, na igreja, alguém relevante para outros, referência para outros. Eu posso citar na Bíblia para você muitas referências de adolescentes que marcaram a história da sua geração. Olha a Ruth, ela marcou a história da geração dela, no comportamento dela, marcou. Olha a Esther, era uma adolescente, ela se tornou uma rainha. Olha o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles eram adolescentes, jovens, que serviram ao Senhor e eram eunucos separados para Deus.